Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pelos valentes que estão aqui nessa noite. Amém. Mesmo com esse friozinho, né? Glória a Deus. Somos valentes. Né, Marco? Glória a Deus. Amados, essa mensagem que vai ser ministrada hoje é uma mensagem que Deus tem me feito viver, principalmente nesses últimos dias, talvez nesses últimos meses. É uma mensagem que Deus me deu na sexta-feira, uma situação muito difícil que, se Deus permitir, eu vou contar aqui. Mais uma experiência que eu tive com Deus. E é algo que já tem sido ministrado nessa igreja com bastante frequência nesses últimos dias. Tem tudo a ver com o que está acontecendo ao nosso redor. Quem pode me dizer qual é a notícia mais comentada nessa semana aí, Heitor? Fechamento da nave. 1.300 funcionários demitidos. Quantas famílias hoje, meu irmão, que não conhecem a Jesus, estão talvez desesperadas, talvez estejam em pânico por conta desse acontecimento. Então essa ministração tem tudo a ver com isso. E tem acontecido na minha vida também algumas coisas que me fazem me apegar a essa palavra. Abra a palavra do Senhor no Salmo de número 23. Só para avisar o Caio que não sabia que eu ia pegar isso hoje, tá? Salmo número 23. Queridos, guarde o teu coração. Não é uma ministração acusadora. Não estamos aqui para isso. Embora a palavra de Deus muitas vezes nos confronte, mas saiba que, independente do que vai ser ministrado aqui, meu irmão, não coloca em dúvida o amor de Deus para com nossas vidas. Não tem nada a ver com Deus me amar ou Deus não me amar. Deus nos ama. Deus nos ama e Ele não está apegado à circunstância. E Deus também não está apegado a sentimentos. Deus nos ama independente de qualquer coisa. Não é pelo nosso merecimento que Deus nos ama. Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos amar. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Irmão Zé,
Alça a tua voz, meu querido, e ora ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, Deus do Pai, neste momento, Senhor, iremos, Senhor Jesus, Pai, ouvir a palavra que o Senhor tem para a igreja, Senhor. O Senhor abençoa grandemente pelo o pregador dessa noite, o Senhor fala, Senhor Deus, que será o ministrador da palavra tão maravilhosa, que é a palavra do Senhor, que traz a cada um de nós, Senhor Jesus, Pai. Grandiosa e maravilhas para nossas vidas, Senhor. Ensinamento, aquilo que ainda a gente não viu, Senhor, e que todos nós possamos crer, Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus de poder, o Deus que faz maravilhas acontecerem. O Senhor é Deus poderoso e maravilhoso. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glórias ao Senhor. Queridos, eu tenho 3 perguntas para fazer nessa noite. Você não precisa me responder, mas responda para você mesmo. Quem tem sido o seu pastor? Já queria adiantar que eu não estou falando de homens, né? Alguém pode falar, meu pastor é o pastor Giovanni. É lógico que ele é o nosso pastor. Nessa noite eu não estou querendo falar desse ministério terreno. Até porque Davi, nesse salmo, ele disse o quê? O Senhor é meu pastor. Queridos, você tem sido ovelha? E a terceira pergunta: que tipo de ovelha você tem sido? Amados, essas são perguntas que facilmente nós temos a resposta na ponta da língua. O problema, meu amado, é que nós não somos aquilo que nós achamos que somos, ou dizemos que somos. Nós somos aquilo que vivemos, aquilo que demonstramos ser. A nossa transformação, meu irmão, não está ligada no que nós achamos como está, mas sim naquilo que nós vivemos e temos como vida demonstrada a essa transformação. Eu posso ser, por exemplo, falar que eu sou uma pessoa super calma, tranquila, mas sair ali fora e começar a brigar com todo mundo. Então eu digo que sou, mas não vivo o que digo que sou. Então eu não sou exatamente o que eu falo, mas sim aquilo que eu vivo. Amados, e muitos dizem, o Senhor é o meu pastor. Mas o fato é, meu irmão, que há alguns requisitos, há algumas características que realmente podem afirmar se somos ou não ovelhas do Senhor. Não é simplesmente pelo fato de estarmos em uma igreja, meu irmão, de frequentarmos cultos, de dizimarmos. Não são essas características somente que dizem se somos ou não ovelhas do Senhor. Uma coisa eu posso te garantir: o Senhor decidiu ser o teu pastor, ser o meu pastor. É decisão dele. Ele decidiu. Não é pelo nosso merecimento, como eu disse. Ele decidiu. Eu quero ser seu pastor, Fábio. Eu quero ser seu pastor, Silvia. Ele decidiu isso. Mas, amados, para sermos ovelhas do Senhor, para atendermos esse chamado de Deus para a nossa vida, precisamos entender algumas coisas. Abra comigo, meu irmão, a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. A verdade é, irmão, que dizer que o Senhor é pastor de todos é engano. Embora Ele tenha decidido ser, nem todos são ovelhas do Senhor. O Senhor é pastor daqueles que se deixam ser ovelha dele. Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 26 e 27, diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aqui agora no versículo 27, meu irmão, existem os requisitos e as características de uma ovelha do Senhor. As minhas ovelhas, isso Jesus dizendo, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Queridos, nós tiramos 3 tópicos dessa mensagem, desses 2 versículos da palavra do Senhor. Primeiro requisito para ser ovelha do Senhor, primeira característica de quem é ovelha do Senhor: ouve a voz de Deus. Amados, nós temos ouvido tantas pessoas, às vezes buscando conselhos, aconselhamentos de tantas pessoas, e nos esquecemos de chegar até Deus para saber qual é o posicionamento de Deus a respeito de algumas decisões da nossa vida. Tomamos decisões muitas vezes por emoção. Somos levados por emoção a tomar decisões. Às vezes tomamos decisões em momentos que não deveríamos tomar decisão nenhuma, em momentos de tribulação, em momentos de pressão, e esquecemos de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus, em muitos versículos da Bíblia, segue dizendo: se ouvirdes a minha voz, se obedecerdes os meus mandamentos, e outros, se ouvirdes a minha voz, se ouvirdes a minha voz, há uma condição, meu irmão. Uma ovelha ouve a voz do seu pastor. É impossível ser ovelha do Senhor e não ouvir a voz do Senhor. Se queremos realmente ser ovelha do Senhor, precisamos buscar sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus. Vamos lá em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 11. Primeiro Reis, capítulo 11, versículo 38, diz assim: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Precisamos ouvir, meu irmão. Agora, o problema de ouvir a palavra do Senhor é que muitas vezes
seremos confrontados com as nossas decisões. Às vezes temos as nossas decisões já concretizadas em nosso coração. Quantas vezes, meu irmão, você não chegou para alguém já com a sua decisão tomada e falou: Vanderlei, o que você acha disso? Quantas vezes você não chegou para o pastor? Pastor, eu tomei tal decisão. O que você acha? Amados, o que vai importar o que o pastor acha? Você já tomou a sua decisão. Quando ouvimos a voz de Deus, às vezes somos confrontados a mudar as nossas decisões. Esse é o maior problema. Às vezes queremos fazer algo, queremos ir para um caminho, e aí você chega diante de Deus: Deus, eu preciso de uma direção. E aí Deus fala: olha, não vá para lá. E você para, pensa, fala: puxa vida, eu queria tanto fazer isso. Eu queria tanto ir para lá, eu queria tanto sair de onde eu estou e ir para tal lugar. Eu acho que não é nem Deus que está falando. Você começa a lutar contra a voz de Deus. Até ouve a voz de Deus, mas não aceita. Você já imaginou, meu irmão? E até acontece. Um bando de ovelha. Coletivo de ovelha, é bando não é, né? É malhada, né? Uma malhada de ovelha. Ali tem 20, 30 ovelhas. O pastor, que vigia todas essas ovelhas, olha e vê que o inimigo está se aproximando. Então ela chega para as ovelhas e começa a puxar as ovelhas para o outro lado, um lugar mais seguro. Aí sempre tem uma ovelhinha ali que diz: ah, mas o pasto aqui está tão bom. Ah, mas está tão confortável aqui. Eu não vou não. E o pastor começa a dar direção para as outras. E essa daí é rebelde, ela não quer. Ela quer ficar com a decisão dela, do que ela acha que é bom, que é certo, que é correto. E aí, fatalmente, as outras que obedeceram são livradas do acontecimento. Mas aquela que foi rebelde e foi com as suas próprias decisões, fatalmente está vulnerável ao ataque do inimigo. Outra característica de quem é a ovelha do Senhor, seguindo aqueles dois versículos que nós lemos, 26 e 27, é conhecido de Deus. Vamos abrir no Evangelho de João ainda, no capítulo 10. Vamos passear um pouco pela Bíblia. No versículo 14. Capítulo 10, versículo 14. Diz assim: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Amado, a ovelha do Senhor é conhecido do Senhor. Quando você se torna ovelha, decide ser ovelha do Senhor, o Senhor te conhece. E aí eu estava buscando de Deus ainda hoje a respeito desse conhecer.
É interessante como algumas palavras da Bíblia elas têm alguns significados. Quando José e Maria, mãe de Jesus, a palavra de Deus diz que José não conheceu Maria antes que ela desse a luz. O conhecer que estava sendo dito ali é no sentido de intimidade. José não teve relação com Maria, não teve intimidade com Maria, até que ela desse a luz. Depois foi só alegria, né? E nesse fato, meu irmão, esse conhecer que Deus está falando em relação às suas ovelhas, Ele está falando de intimidade conosco. Quando Ele fala que Ele conhece as suas ovelhas, aqueles que são seus, nós cantamos esse hino, né? O Senhor conhece os que são seus. Ele está falando que quando nós nos tornamos ovelhas do Senhor, Ele começa a ter intimidade conosco, e nós temos intimidade com Deus. O que nós fazemos de terça-feira aqui, meu irmão, nos cultos de orações, é buscar intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, as coisas ficam muito mais fáceis. Quando nós temos acesso direto a Deus, as coisas se tornam num caminho muito mais reto, muito mais cheio de luz. As pessoas hoje em dia, queridos, têm buscado tantos lugares socorro, e se esquecem que o Senhor é o nosso socorro. Amados, nunca se esqueça disso. O Senhor é o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Elevo meus olhos para o monte e me pergunto: de onde virá o meu socorro? E aí o salmista completa: o meu socorro vem de quem? Do pastor? O meu socorro vem de quem? Da igreja? O meu socorro vem do Senhor. Amados, mas só pode dizer isso, meu irmão. Alô? Ei? Alô? Só pode dizer isso quem tem intimidade com Deus, quem busca intimidade com Deus. O véu se rasgou. Nós temos livre acesso a Deus. Nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. Nós podemos ter intimidade com Deus, intimidade que outrora não havia por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos. Mas Jesus veio, morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Isso se chama intimidade. E quando Deus fala que conhece as suas ovelhas, Ele está dizendo que com as suas ovelhas Ele tem intimidade, Ele é íntimo. Tem sido intimidade com Deus? Tem sido íntimo de Deus? Glória a Deus. Um outro tópico: as ovelhas do Senhor seguem o Senhor. Ainda em João capítulo 10, versículo de 1 a 5, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador.
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer todas as que lhe pertencem, sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Mas nós só conseguimos seguir aquele que nós reconhecemos a voz. Nós aqui hoje, falando ministerialmente, na igreja de Pinheiro Cidade Nova, temos o nosso pastor. Então todos os trabalhos da igreja são direcionados por ele. É ele quem distribui, quem faz. E nós estamos aqui para ouvir a direção do nosso pastor, pastor terreno, cobertura espiritual sobre a nossa vida. Mas também temos que estar atentos à voz do Senhor. Só conseguimos seguir aquele a quem a gente consegue ouvir a voz. Agora, ouvir a voz também, meu irmão, e não obedecer, e não seguir, não é papel de ovelha. A ovelha que o Senhor quer para ele é uma ovelha que ouve a sua voz, mas o segue. E eu vou falar para você que seguir Jesus é algo emocionante, né, Deus? É emocionante. É uma emoção a cada dia. Passamos por situações difíceis, passamos por momentos de extrema alegria, mas não devemos estar apegados às circunstâncias para seguir Jesus, para seguir o nosso pastor. Em tempo de sol temos que seguir o nosso pastor, em tempo de chuva também temos que seguir. Não podemos estar apegados às circunstâncias, senão não vamos conseguir seguir. Aleluia. Para seguir tem que obedecer à direção do pastor, mesmo sendo contra a nossa própria vontade. Para seguir tem que confiar, entregar o controle de tudo. A ovelha é dependente do seu pastor. Queridos, rapidinho para a gente terminar. Na sexta-feira, eu vou falar aqui, mas eu queria que você não levasse para o lado sentimental, tá? Você sabe que problemas todos nós temos, dificuldades todos nós temos, principalmente quem trabalha por conta, não é assalariado. É emocionante. Hoje você ganha um dinheirão, amanhã de repente. Mas nós seguimos o Jesus independente das circunstâncias. Na sexta-feira eu fui trabalhar, e eu vou ser bem sincero, irmão. Eu não tinha dinheiro nem para pôr gasolina. E na sexta-feira 2 clientes iriam me pagar. 2 clientes. Então eu fui, né, confiante naquilo. Esses 2 clientes me pagam. Eu almoço, né? Depois eu vou para a tarde da bênção, do qual eu faço parte lá na sede. Maravilha, né? Aí eu ponho o combustível, volto embora. Estava tudo programadinho. Maravilha. Aí vem a emoção, né? Liguei para o cliente logo de manhã. Ele falou: olha, eu vou te pagar, mas eu vou te dar um cheque no dia 15, tá? Falei: glória a Deus, né? Legal isso, é emocionante. Cheque no dia 15. Aí tinha uma outra
uma outra possibilidade ainda, né? Tinha um outro cliente que ia me pagar. Aí era 2h da tarde, eu cheguei lá, ele não estava. A esposa dele nem sabia disso, nem sabia que ele ia me pagar. Aí, meu irmão, eu me senti assim, falei, e agora? Tinha que pôr algo para buscar o funcionário lá em Salto. Não tinha nem almoçado ainda, porque eu dependia desse dinheiro para almoçar. E aí eu fiquei assim, né? E agora? Né? Quantos já fizeram essa pergunta, né? E agora? E aí eu fui para debaixo de uma mangueira lá, uma sombrinha. E aí Deus começou a me dar essa palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu comecei a declarar dentro do carro: o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Eu estou precisando de combustível no carro, eu não sei, mas o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E eu comecei a escrever essa mensagem, e Deus começou a tratar comigo. O que é ser ovelha? Deus tratou algumas coisas que eu estava em falta com Ele. Deus me fez entender que nem todos os problemas da nossa vida é porque somos desobedientes. Nem todos. Existem problemas, até problemas que são propósitos de Deus. Mas existem problemas na nossa vida, irmão, causados por nós mesmos. É nisso que eu queria chegar com a igreja. Existem situações na nossa vida que nós causamos. Agora, a palavra de Deus fala, vê se eu me lembro bem, lembra-se de onde caiu? Levanta. Não fica frustrado. Amados, o Senhor é o nosso pastor. Agora, a pergunta que nós temos que responder para nós mesmos e meditarmos nela é: eu tenho sido ovelha do Senhor? Porque se nós não formos ovelha do Senhor, não tem como o Senhor operar na nossa vida. Se nós não formos ovelha do pasto do Senhor, não tem como o Senhor nos dar alimento. Entenda que essa é uma decisão nossa. A decisão que cabe ao Senhor, Ele já tomou. Ele decidiu nos amar. Ele decidiu nos chamar para sermos ovelha do pasto dele. Mas muitas vezes olhamos para o outro pasto. Às vezes o nosso pasto, cujo pastor é o Senhor, às vezes não está verdinho, às vezes está meio seco, mas Ele disse que nada vai nos faltar. O problema é que às vezes não confiamos nisso. O problema é que às vezes nos falta força para acreditar nessa palavra. O problema é que a circunstância nos faz olhar para o pasto vizinho. Entenda que eu já não estou mais falando de ovelha. E aí, meus irmãos, deixamos de ser ovelha do Senhor para irmos servir ao mundo. Porque o mundo vai nos oferecer alegria, o mundo vai nos oferecer fartura, e como estamos presos à circunstância, tomamos as decisões sem consultar o nosso Deus. Eu queria que você refletisse nessa noite. Não importa
importa, meu irmão, se você é diácono, se você é pastor, se você é obreiro, se você está chegando agora na igreja. No rebanho do Senhor somos todos iguais. E temos que tomar a mesma decisão. E essa decisão, ela é tomada todos os dias. Sabe, Wagner, quando você levanta de manhã, e aí você olha para a circunstância, você olha para o seu pasto, você olha e fala, esse pasto não vai dar nada hoje. Você precisa lembrar de que o Senhor é o teu pastor. Às vezes, meus irmãos, eu fico olhando para a minha circunstância e eu falo, puxa vida, como Deus vai operar? E aí eu começo a fazer algumas matemáticas. Peraí, acho que se Deus operar, fizer o cliente me ligar, não, mas esse cliente não vai me ligar. Ah, mas se eu fechar tal serviço, não, puxa vida, não tem como. Não vai dar, Deus não vai conseguir operar na minha vida. Não tem jeito. E aí, ele começa a abrir porta onde não há porta. Glória a Deus. Deus não precisa de porta, meu irmão, para operar o milagre na tua vida. É Ele quem faz a porta. Você precisa crer nisso. Curva a tua cabeça. Fecha teus olhos agora. Às vezes queremos que o Senhor seja apenas um convidado na nossa vida. Às vezes dizemos, Senhor, faz um milagre em mim, opera na minha vida, transforma. Mas eu queria te dizer, meu irmão, que o convidado, ele não pode fazer nada na tua festa, na tua casa, na tua família. Ele é apenas um convidado. O Senhor quer ser o seu pastor. O pastor é diferente. O pastor ordena, o pastor comanda, o pastor sofre por você. O pastor morreu por você, para que nada te faltasse, desde que você seja a ovelha dele. Pai, aqui está o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Nessa noite, Pai, ouviu a sua palavra, que essa palavra possa entrar no coração de cada um, Deus. Produz o resultado, Pai. Às vezes é tão difícil, Deus, confiar. Mas até confiar, Deus, é uma decisão. Nós decidimos confiar no Senhor nessa noite. Olha para a dificuldade de cada um, Senhor. Todos de cabeça baixa. Se você entrou aqui nessa noite
decidiu conhecer esse pastor. Ele quer se revelar a você. Ele quer te conhecer. E o conhecer do Senhor é com intimidade. Ele quer ser íntimo de você. Se essa palavra falou no teu coração, e você nessa noite quer ser ovelha do Senhor, se você quer tomar a decisão nessa noite e falar: Senhor, eu quero ser a tua ovelha, eu quero que o Senhor seja o meu pastor, eu confio que nada vai me faltar se o Senhor for meu pastor. Eu quero te pedir que você levante uma das suas mãos. Todos aqui estão de cabeça baixa, de olhos fechados. Mas se você nessa noite quer que o Senhor seja o seu pastor, essa é a tua oportunidade. Dizer: sim, Senhor, eu quero. Glória a Deus. Erga uma das tuas mãos. Se você tem se sentido afastado do Senhor, se você tem se sentido longe dos pastos verdejantes que o Senhor quer te colocar, erga uma das tuas mãos. Amém. Amém. Se tem mais alguém, não se constrange, erga as tuas mãos. Eu queria te pedir que você levantasse do teu lugar agora, que você viesse aqui na frente. O pastor vai orar por você. Ele vai te abençoar. Nós vamos orar, a igreja vai orar. Se tem mais alguém, venha. Venha. Não se constranja. É o Senhor quem está te chamando. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer ser o seu pastor. Sai do teu lugar, vem até aqui. Aleluia. Amém, Jesus. Profetizo sobre ela a tua vitória, e como foi falado, onde não há porta, possa abrir portas, suprindo assim as suas necessidades e trazendo sobre ela a tua vitória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e abençoar a tua vida para a glória do teu nome.